Então, nosso objetivo é trabalhar com interrupções utilizando o Arduino. Só que primeiro a gente tem que fazer um projetinho aqui, né? Primeiro eu queria fazer um projetinho para mostrar para vocês a importância de se incluir aí uma estrutura de interrupção dentro de um microcontrolador. Então eu criei aqui essa montagem, coloquei aqui um display, colocamos dois botões aqui, né? E a ideia de ter colocado esses dois botões é que a gente vai fazer uma interação aqui nesse sistema que depende da utilização desses dois botões e a gente vai interagir com esse sistema através desses dois botões. Vai ter alguma coisa acontecendo e cada vez que eu aperto esses botões eu quero que aconteça outras coisas. Só que a gente já viu isso anteriormente. Quando existe um laço de repetição em execução e eu estou fazendo a verificação através de um if do acionamento de cada um dos botões, a gente tem que dar sorte da verificação acontecer exatamente no momento que eu pressionei o botão ou eu ficar pressionando até o programa chegar naquela região onde está sendo feito esse teste. Então a gente vai ver que existem algumas coisas aí para a gente fazer, né? Para tentar resolver esse problema. Aqui eu comecei já colocando aqui a inclusão da biblioteca do display, já fiz a criação aqui do display, né, a inserção aqui o instanciamento aqui do display, né, chamando ele de LCD, definindo aqui os pinos que foram utilizados, né, utilizei do pino 8 ao pino 13, né. Nós temos aqui então o void setup fazendo a inicialização desse display e temos o void loop sem nada aqui. A ideia é a gente começar a programar agora, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando aqui posicionando aqui esse display aqui, por exemplo, na linha 0, coluna 0, né? E vou escrever alguma coisa aqui, lcd print, eu vou escrever contagem. Eu vou fazer um sisteminha que fica contando aqui um valorzinho na tela e quando a gente apertar o botão a gente vai querer fazer alguma outra coisa, né? Vou criar aqui, antes de mais nada, né, duas variáveis, um int chamado contagem, eu vou começar com 0, e uma outra variável int chamada tempo, né, e vou começar com 0 também. Aí eu vou escrever o valor dessa variável contagem aqui nessa posição, então lcd.print contagem. Veja que o contagem aqui de cima eu estou escrevendo um monte de caracteres, né, chamando contagem, e aqui embaixo, sem as aspas duplas, eu estou escrevendo o valor da variável contagem. Né? E como eu não criei aqui um set cursor aqui na sequência, o que ele está fazendo? Ele vai escrever esse valor da variável contagem logo depois ele escrever a palavra contagem, tá? Na sequência aqui. E na sequência ainda, acho que eu vou usar a preguiça aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou escrever aqui uma palavrinha, dar um espaço, peças, né? Vou escrever desse jeito aqui para ficar mais fácil. Então, ele vai escrever a palavra contagem, vai escrever o valor da contagem, vai escrever peças na sequência. Só vamos ver se está tudo certo, se a gente não cometeu nenhum erro. Olha só. Então, na primeira linha, ele escreveu contagem, o valor da variável contagem, que inicialmente é 0, e peças aqui, né? Como não tem cedilha aqui nesse display, eu vou escrever PCS só para fazer a abreviatura aí de peças. Beleza, então por enquanto está funcionando, né? Eu vou fazer uma estrutura parecida com essa na segunda linha, vou usar a preguiça também aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou só alterar o que eu preciso. Então eu vou escrever na segunda linha, né? Então é coluna 0 da segunda linha, em vez de contagem eu vou escrever tempo, em vez de contagem aqui vai ser a variável tempo, né? Em vez de peças eu vou colocar o Szinho aqui de segundos, né? E vou colocar um delay de 1000, né, porque são 1000 milissegundos, e vou incrementar aqui tempo mais mais. Lembrando que tempo mais mais é a mesma coisa que fazer tempo é igual a tempo mais 1. O que significa? Eu estou guardando dentro da variável tempo o valor que ela tem atualmente incrementado de uma unidade. Então, inicialmente vale 0, então ele vai incrementar, vai colocar mais 1, né, e vai guardar o valor 1. A próxima vez que ele passar aqui, ele vale 1. Somando com 1 vai dar 2, então ele vai guardar o valor 2. E assim sucessivamente. Mas eu posso abreviar essa estrutura fazendo isso.
tempo mais mais. Ele vai fazer exatamente essa ideia de cada vez que ele passar por aqui, ele vai incrementar de uma unidade, né? Vamos iniciar aqui a simulação, vamos ver se está funcionando do jeito que eu esperava, né? Então, olha só, eu fiz basicamente um timer, né? Um temporizador aqui de valores em segundos. Então ele está escrevendo contagem na primeira linha, escrevendo o valor da variável contagem, peças. Na segunda linha está escrevendo o tempo, o valor da variável tempo e o S de segundos. Só que a cada vez que ele roda aqui esse loop, ele está incrementando o valor da variável tempo em uma unidade e nesses intervalos de tempo ele está fazendo um delayzinho aqui de 1000 milissegundos para a gente conseguir perceber que ele está rotacionando, né? Cada vez que ele altera o valor, ele escreve tudo novamente. Esse intervalo de tempo é de 1 segundo. Tá tudo tranquilo até o momento. O que falta eu fazer, né? Os meus botões não estão sendo lidos, então eu vou precisar ler esses botões. Então, antes de ler esses botões, eu vou criar aqui aquelas macros, né? Vou fazer um define aqui. Vou chamar de pt de botão inc. O botão para incrementar. Ele está, deixa eu ver esse primeiro botão aqui, ele está no pino 2. E vou fazer a mesma coisa, só que agora vai ser um botão de, vou colocar assim, reset, que vai ser no pino 3, que é esse segundo botãozinho aqui, ó, está conectado aqui no pino 3. Então, um botão para incrementar a contagem e um botão para resetar tudo, e a gente está definindo os pinos que ele está utilizando para isso. Vamos colocar aqui então if, aí a gente vai fazer a leitura de um botão, né, uma entrada digital, então é digital read, bt inc igual a high. E aí essa é a estrutura do condicional aqui. Deixa eu dar uns enters aqui, só para ficar mais no meio da tela. Então ele está lendo o botão, né, para verificar se ele foi pressionado. Se ele foi pressionado, ele vai executar o que está dentro do if. Dentro do if, vou colocar aqui, ó, contagem mais para incrementar o valor dessa contagem, né? E, bom, vamos simular aqui para ver se está funcionando. Toda vez que eu pressionar esse botão, então, ele tem que incrementar a contagem. Eu vou pressionar e vou segurar. Ó, eu tive que segurar. Depois eu mostro com mais calma aqui o efeito acontecendo. Então, né, se eu der uma clicadinha rápida, ele não percebe. Mas eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Mas está funcionando, é isso só que eu queria saber, né? Vou parar a simulação e vou fazer uma estrutura parecida. Vou novamente usar a preguiça aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Botão reset. Também quando ele foi pressionado, eu vou fazer a contagem ser igual a zero, eu vou fazer o tempo ser igual a zero. Então, nosso reset zera tudo, zera a contagem e zera o tempo. Beleza, nosso programinha está concluído, era só isso que eu queria fazer. Esse é o meu objetivo, é tipo um sisteminha que fica contando o tempo, né? E cada vez que eu pressionar esse botãozinho, ele vai incrementar uma quantidade de peças, de repente, que passou ali numa esteira, ou que eu produzi, ou enfim, né? Um temporizador vinculado a um contador de produtos. Veja que se eu dar um clique rápido, ó, cliquei rápido de novo, cliquei rápido, ele está pressionando esse botão aqui, mas na estrutura do meu código, dentro do meu loop, ele está fazendo tudo isso aqui, vai ficar 1 segundo inteiro aqui parado nessa linha, depois ele vai fazer tudo isso daqui. Ele vai ficar 1 segundo parado aqui e rapidinho ele vai passar por essas linhas para fazer esses testes condicionais. Qual a chance de eu conseguir clicar nesse botão ao mesmo tempo que ele está na linha 29 aqui fazendo o teste do acionamento desse botão, né? É muito difícil. Por isso que eu falei que eu precisei pressionar e deixar pressionado para ele entender que ele passou por aquele ponto do meu código, né? Que ele está pausado aqui. Então eu tenho que pressionar, deixar pressionado para aí sim ele passar pela linha que faz o acionamento aqui desse botão e entender que ele tem que incrementar. Mesma coisa para o reset, né? Se eu clicar aqui rapidinho, ó, eu estou clicando, tentando fazer bastante barulho aqui, não sei se vai pegar no microfone, mas agora eu consegui, fatalmente acabei conseguindo clicar no mesmo momento que ele fez a leitura da linha 33. E aí ele zerou tudo, né? Mas não é isso que você deseja fazer, né? Você já deve ter feito algum projeto que precisou que ele respondesse exatamente no momento que você pressionou aquele botão.
Com essa lógica de funcionamento aqui do código, não é possível fazer isso. E isso acontece de novo, só para repetir, porque ele executa essas linhas executam aqui bem rapidinho, né? Só que ele fica um segundo inteiro sem fazer nada, e dentro dessa linha 26, perdendo um segundo, ele não está verificando o acionamento do botão, então não importa se você pressionou o botão, se você fez alguma coisa aqui, ele não está verificando isso, né? Ele só vai verificar num instante de tempo bem pequenininho, que é quando ele chega na linha 29 ou quando ele chega na linha 33. E aí entra a ideia da gente utilizar uma interrupção. O que é uma interrupção? A interrupção num sistema como esse, num sistema embarcado, num microcontrolador, é um recurso que a gente tem de ativar uma outra rotina, ativar a execução de um outro trecho de código, interrompendo o funcionamento do código principal, vamos dizer assim. Então ele está rodando aqui esse código, está escrevendo as coisas na tela, não sei o que e tal, está verificando outra coisa e ele está fazendo esse processo. E por outro meio, quando a gente pressionar um determinado botão, quando a gente mudar o estado de um determinado botão, ele vai entender que isso foi feito e ele vai fazer executar uma ação de acordo com o que a gente solicitar. Vamos fazer uma modificação então aqui nesse código para tornar isso possível. Para a gente utilizar interrupções com o Arduino, você vai utilizar uma função chamada attach interrupt. Attach, ó, tá até aqui já. Se você procurar aqui na documentação do Arduino, você vai conseguir achar, né? Aqui inclusive está em português já. Tem exemplos, tudo certinho, então não deixem de ler as referências oficiais aqui da programação. Eu vou fazer aqui a modificação desse código para ele atuar da mesma forma que eu pensei inicialmente, só que agora utilizando esse recurso de interrupção, você vai ver que a atualização vai ser muito mais rápida, né? Ele vai responder muito mais rapidamente aos comandos que a gente fornecer aqui para o nosso código, né? Então vamos lá. Eu vou manter aqui a inclusão na biblioteca porque eu estou continuando utilizando o display. Vou manter os defines aqui que a gente já tinha feito, tá? As variáveis que a gente já tinha criado. Mas aqui no void setup eu vou incluir a chamada da attach interrupt. Eu vou incluir essa chamada dessa funçãozinha, attach interrupt. E o que essa funçãozinha faz? Ela vai configurar um pino para ele funcionar como uma interrupção. Então, quando esse pino mudar de estado, ou quando ele sair de nível baixo para nível alto, ou de nível alto para nível baixo, ele vai sair do loop principal, vai executar uma função que eu vou determinar, e depois ele volta para o lugar que ele estiver parado. É assim que vai funcionar a interrupção. Então a gente tem alguns argumentos aqui. Basicamente a gente vai ter três argumentos aqui dentro dessa função. O primeiro é para a gente definir qual é o pino que vai ser utilizado. O segundo é para dizer qual é a função que vai ser chamada para ele executar quando aquele pino mudar de estado. E o terceiro argumento é para a gente dizer se a alteração desse pino é de borda de subida, borda de descida, ou se é de qualquer tipo de alteração que acontecer. Tá? E todas essas informações estão aqui, nas referências. Inclusive a informação boa aqui, né? Se a gente estiver utilizando o Arduino Uno, a interrupção só vai funcionar nos pinos 2 e 3. Para outras placas, pode ser que tenham outros pinos que funcionem ali também para esse recurso de interrupção. Né? Beleza. Vamos lá então. Eu vou fazer essa configuração para os dois pinos e eu preciso digitar desse jeito, ó, digital, não, peraí, digital pin to interrupt, e aí eu vou colocar aqui dentro, por exemplo, BT inc, que é o botão, o pino, né, que estava fazendo o incremento. Então eu preciso chamar essa função digital pin to interrupt, né, e colocar o nome do pino que eu estou utilizando. O nome ou o número, né, depende de como a gente está utilizando. Vou colocar o nome da função que eu quero chamar quando ele acionar esse pino, e aqui eu vou colocar a palavrinha rising. Rising significa crescendo, né, ou borda de subida, no caso aqui. Então, o que significa borda de subida? Significa que quando esse pino estiver recebendo 0 volts e chegar a receber 5 volts,
É nesse intervalo nesse instante de tempo que ele saiu de 0 e foi para 1 que a gente vai chamar essa rotina de interrupção. Por isso que eu coloquei rising, né? Se eu quisesse fazer a borda de descida, eu colocaria a palavrinha falling. Tá aqui, ó. Tá tudo explicado aqui nessa parte de parâmetros, né? Então, rising é a borda de subida, né? E falling é a borda de descida. E tem também as outras opções aqui que vocês podem olhar para verificar se vale a pena utilizar de acordo com a aplicação. Tá? Geralmente, rising e falling são as mais interessantes porque elas determinam um tempo exato ali, né? Um tempinho exato. Eu já vou fazer, ó, um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, já para fazer do reset. E quando eu for resetar, eu vou chamar uma função chamada resetar, tá? Ou reseta, né? Porque para ficar igual aqui, né? Incrementa, reseta. O que é uma função? A função é um trecho de código delimitado, né, que tem um nome para a gente chamar esse trecho de código. Na verdade, não é bem uma função aqui, na verdade vai ser um método, porque ela não retorna nenhuma informação para a gente. Ela só executa um outro trecho de código. E a gente vai colocar essa função fora do loop e fora do setup. Então eu vou vir aqui fora do meu loop, fora do meu setup, pode ser depois aqui, né, a partir dessa linha 41, né? Vou usar a palavrinha void, palavrinha reservada void, para dizer que não retorna nenhum valor, né? Incrementa, que é o nome que eu dei aqui em cima, né? Eu chamei de incrementa. Então eu vou criar uma função chamada incrementa. Se eu der um outro nome aqui, eu tenho que criar um outro nome, né, o mesmo nome aqui para essa função que eu estou criando. Estrutura básica, né? Abre e fecha parênteses, não tem nenhum argumento aqui dentro, então não preciso escrever nada dentro desses parênteses. E o que ele faz quando eu clicar no botãozinho INC? Ele vai fazer o contagem mais. Só isso que ele faz, ponto e vírgula. Mais ou menos o que estava acontecendo aqui nessa estrutura aqui, né? Condicional. Só que essa estrutura, ela dependia de que a gente chegasse na linha 31 para fazer esse teste. Agora a gente está fazendo sempre que um botão for pressionado, independente do ponto que esse código estiver executando. Tá? Como a gente está fazendo isso lá fora, eu já posso excluir esse trecho de código. Esse trecho de código agora é desnecessário. Né? Ele não está dependendo do teste condicional num ponto específico. A outra função que a gente estava criando lá, que a gente estava dizendo que ele vai deslocar, é a reseta. Abre e fecha parênteses. Por que reseta? Porque aqui eu chamei de reseta. Tá? Então, quando eu apertar o botão de reset, ele vai deslocar o meu programa para a função reseta. Então, na função reseta, o que ele vai fazer? Vai fazer essas duas coisas aqui. Inclusive, eu posso usar a preguiça aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V, ajustar aqui a indentação, né? E ele vai zerar as duas variáveis. Posso excluir essa estrutura aqui também, que já não está mais sendo utilizada, né? E pronto. Olha só que legal. Independente do momento aqui do meu código, do momento que ele estiver executando aqui no meu código, a gente vai acabar verificando o acionamento, a mudança de estado daqueles dois pinos. E se for o momento de incrementar, ele vai incrementar. Se for o momento de resetar, ele vai resetar. Tá? Vamos fazer o teste aqui desse programinha. Vamos iniciar aqui a simulação. Erramos aqui no nome. Sei lá por que eu escrevi isso. Né? Mas era contagem. Tá? Então aqui o nome é contagem. Vamos iniciar então aqui a simulação. Legal, não deu erro nenhum, então está tudo certo. E agora, toda vez que eu apertar um desses botões, ele vai instantaneamente executar aqui a alteração. Tá? Só tem um detalhe que ainda vai atrapalhar o nosso processo aqui. A gente tem aqui um delay que vai demorar 1 segundo para atualizar as informações do display, né? Porque ó, ele escreve as coisas no display e fica um tempão parado. Depois ele incrementa o tempo e depois escreve de novo e fica um tempão parado. Se eu apertar o meu botãozinho aqui nesse intervalo de tempo que ele está parado, o que vai acabar acontecendo? Ele não vai atualizar a tela, mas ele vai incrementar a variável. Então veja, eu vou apertar aqui, ele demorou para aparecer, mas eu não precisei manter o botão apertado para ele aparecer. Né? Eu posso até fazer uma. Bom, apertar mais umas vezes, ó. Apertei, foi, apertei, foi, apertei, foi. Foi quando atualizou a tela. Né? Apertei, foi. Vou apertar o reset só uma vez. Na hora que ele atualizou a tela, ele resetou.
Então, quer dizer, ele só está demorando para atualizar a tela porque eu estou usando um delay, né? Mas se eu, por exemplo, tirar aqui o delay e tirar o tempo, instantaneamente, ó, estou apertando, no momento que eu aperto, ele já incrementa a informação na tela. Né? Então é muito rápida a atualização. Por quê? Ele não espera chegar no momento específico para fazer a verificação do acionamento do botão. Ele está configurando as duas entradas como interrupções. Então, sempre que houver algum evento externo que alterar o estado desse botão de nível lógico 0 para nível lógico alto, ele automaticamente vai executar essa função ou essa função de acordo com o pino que foi acionado.